Temos um entrevistado também hoje, nesta sexta-feira, dia 25 de julho. É o Cid Torquato, CEO da Icon Libras. Fala, Cid, como que você tá? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos aqui que nos ouvem. Cid, a gente vai falar de um assunto importante, não é? O governador, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele promulgou nessa semana passada, neste mês, a lei, né, que garante a cota para pessoas com deficiência em cursos técnicos e universidades estaduais, né? Então, isso vale para as ETECs, FATECs e universidades estaduais, para essas instituições, como a USP, por exemplo, a Unicamp, a Unesp, as ETECs, que são as escolas técnicas estaduais, as FATECs, as faculdades de tecnologia, espalhadas pelo estado, né? Hoje essas instituições elas adotam regras próprias. A Unicamp, para a gente dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte, é uma das que reservam vagas no vestibular, né? Mas agora, então, o governador promulgou essa lei que garante a cota para pessoas com deficiência. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, Cid, por gentileza. Sim, bom, eu estou aqui comemorando, porque eu acho que essa notícia é muito boa. Né, eu quero dar os parabéns para o governador Tarcísio, aí, obviamente, para o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, que com certeza articulou essa sanção, né, do governador ao projeto de lei que aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas é muito importante porque as pessoas com deficiência, eu digo que vivem uma vida de nãos. Então, pode isso? Não. Pode fazer aquilo? Não. Pode. Não. Por quê? Muito por falta de acessibilidade. A falta de acessibilidade ela impede a usufruto pleno, né, dos direitos pelas pessoas com deficiência. E isso, no campo da educação, isso ocasiona o quê? Ao longo da vida, em função de problemas de transporte, problemas para chegar na escola, problemas por falta da qualidade de ensino e uma série de questões, as pessoas com deficiência, muitas vezes, não todas, tem muita gente muito bem qualificada aí no mercado, mas muitas vezes vai adquirindo déficits em termos educacionais. E chega na hora do vestibular, chega na hora da faculdade, chega na hora de escolher uma profissão, essa pessoa ela está defasada, ela está com déficits, buracos, né, na educação dela, na educação formal, e muitas vezes não consegue entrar na faculdade ou ainda não consegue entrar numa faculdade pública, porque nós vivemos num país pobre, a maioria da população ela é pobre, e a população com deficiência reflete essa pobreza da população brasileira. Então, o que acontece no final das contas, resumindo? Muito poucas pessoas com deficiência na universidade, em geral, e na universidade pública, muito menos ainda. Com a instituição dessas cotas, o que acontece? É, Você vai dar mais oportunidade para as pessoas com deficiência ingressarem na faculdade e principalmente na faculdade pública, né, com o que implica também né, em não ter que pagar, né, e mais condições para essa pessoa não só entrar, mas depois ficar na faculdade, permanecer na faculdade. Hoje, não sei se vocês sabem, mas mais ou menos nas faculdades públicas aí do Estado, 50% das vagas são de cota, mas cota voltada ao ensino público, né? Então, as crianças, né, os jovens egressos do serviço público têm essa cota de 50% nas escolas. É, e, e mesmo assim,
Então, você garante quem está vindo do serviço público ou da educação pública, mas não tinha nada até então com relação a pessoas com deficiência. Então, com essa medida, resumindo aqui, finalizando minha análise aqui inicial, é muito bem-vindo isso, porque vai permitir que um maior número de pessoas com deficiência estejam na faculdade, entrem na faculdade, que o maior número de pessoas com deficiência fiquem na faculdade, e isso, ao longo do tempo, vai ensejar, né, vai promover e vai promovendo um crescimento no número de alunos com deficiência em geral. Um aluno puxa o outro, uma experiência puxa uma ou mais experiências. Porque ter um aluno com deficiência na escola não é uma experiência nova só para o aluno, mas também para muitos dos professores e das estruturas de ensino ainda atualmente. Então, com o maior fluxo de alunos com deficiência na universidade, arejando a universidade, né, trazendo essa cultura para a universidade, ela vai receber melhor esses alunos ao longo do tempo, e isso vai fazer com que o número de alunos cresça e as pessoas com deficiência tenham mais oportunidades, né, em termos acadêmicos e depois, por tabela, em termos profissionais. Zaidan. Zaidan? Oi, agora sim, agora sim. Ô Cid, boa tarde. Esse projeto foi feito por duas parlamentares, a Clarice Ganem, do Podemos, a Andrea Werner, do PSB. E é interessante, já há, claro, no caso da Unicamp, é uma das que reservam vagas no vestibular, mas o que há nessa lei, agora sancionada, é que a proporção de vagas estabelecidas por cotas, ela deve ser idêntica à participação, o tamanho da população com deficiência na população geral. Então, em 2022, o último levantamento do IBGE, esse índice foi de 6,3%. Então, se ainda continuar sendo esse índice, ou seja, a presença relativa de pessoas com deficiência na população geral do Estado, então deve ser este o índice adotado aí pelas faculdades, etc. Não sei se você tem essa resposta, Cid. O índice hoje é menor do que esse? É bem menor do que esse? Se for, por exemplo, 6,3, que é o do último levantamento do IBGE, será um avanço? Zaidan, nós já falamos isso aqui algumas vezes. O IBGE, ele usa uma metodologia hoje, e infelizmente isso não vai mudar, que não reflete com precisão o número de pessoas com deficiência que tem na sociedade brasileira, na população brasileira. Ele não consegue separar o que é deficiência leve do que são outros problemas ou patologias que não configuram deficiências. Então fica uma zona nebulosa aí na deficiência leve. Então o que ele faz? Ele desconsidera todas as deficiências leves. Tanto é que se você for ver no texto do IBGE, ele fala 6,3% da população brasileira tem deficiências severas ou moderadas. Então, está fora do radar do IBGE as pessoas com deficiências leves. Então, esse número, de fato, de pessoas com deficiência no Brasil tem que ser algo entre 10% e 15% da população, que é a média mundial. E o Brasil é, infelizmente, um grande produtor de deficiências, né? Por questão da nossa saúde pública, por questão da violência urbana, né? Por questão da criminalidade, e por aí vai. Então, esse número não corresponde à realidade. Eu digo sempre que não é um número que a gente precisa jogar fora, que não dê para usar.
Não, quem demanda mais do poder público, em geral, são as pessoas com deficiências mais severas, né? E as pessoas com deficiências leves usam menos, né? Ou dependem menos do poder público. Então, não é um número para se jogar totalmente fora, mas sempre tem que se olhar para esse número do IBGE com essa cautela, porque ele não reflete a realidade, ele reflete parte da realidade. Mesmo assim, como eu disse, não é um número para se jogar fora. Eu acho que 6,3% como cota para pessoas com deficiência, para começar esse processo, para dar início a esse processo, eu acho muito bom. Até porque, Zaidan, você sabe, em quase tudo, né, todos os projetos, né, não dá, eu vou fazer uma generalização aqui, mas você tem uma curva de crescimento, né? Uma curva de crescimento que impacta, né, questões qualitativas e quantitativas. Então, essa curva, a tendência é começar, né, ela ir crescendo aos poucos e tomar e ter um volume grande depois de um tempo, né, de maturação do processo, do projeto. Então, eu acho que para a gente dar início às cotas no Estado de São Paulo, esse número de 6,3% das vagas está de excelente tamanho. Eu estou muito feliz, muito contente como pessoa com deficiência e militante da causa. Eu estou muito feliz com essa iniciativa tomada, quer dizer, óbvio, essa lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo e sancionada aí pelo governador. Eu acho que a Assembleia certa, meus parabéns aí às deputadas envolvidas e o governador e o secretário Marcos da Costa, que é o secretário da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, acertam a sancionar essa lei necessária, né, para que as pessoas com deficiência evoluam para uma situação, para um patamar de realmente poder exercer plenamente seus direitos. Cid, 4 horas e 42 minutos vai virar o relógio. A gente tem o repórter Bandeirantes em Rede aqui, na sequência com a Beatriz Beirute, mas só para encerrar, essa semana eu gravei com um cantor, compositor, sanfoneiro, se chama Guilherme Dantas. Ele é autor de várias músicas de sucesso que grandes artistas gravaram e agora ele está trabalhando a carreira como cantor também, né? Se apresentando ao público como cantor. Ele, desde do nascimento, ele tem uma neuropatia, que ele é cego, né? Ele é deficiente visual. E nessa entrevista, Cid, fica até como uma sugestão da gente abordar mais para frente também esse assunto. Ele falou que ele precisa se provar mais do que um cantor, ele precisa se provar mais do que um compositor ali junto dele, da mesma região, pelo fato de ser cego, né? Que os contratantes dizem, mas Guilherme, eu vou contratar o seu show, mas e aí? Você vai estar ali diante, né, de uma multidão, você não vai ver, não vai conseguir interagir, trocar com o público. E ele levou muitos nãos, que foi algo que você falou aqui no início, né, da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Ele levou muitos nãos, teve muita dificuldade de se firmar no showbiz e precisou também, Cid, Zaidan e ouvintes, adaptar todo o palco dele. Hoje ele tem, claro, uma estrutura que permite que todo o palco seja tátil e também ele tem uma pessoa na produção dele. Os artistas, os cantores usam aquele ponto que tem o retorno, né, da própria voz, da banda e da equipe. E aí tem uma pessoa específica que fica no ponto, no ouvido aqui dele, dando orientações. Olha, mais 5 passos você chega ali no microfone, você consegue andar para a esquerda até um limite, porque tem a bateria, tem um instrumento, além do piso tátil, né? É muito bacana, viu Cid? Toda a força dele, a força de vontade, né? A esperança e também as oportunidades que ele encontrou, apesar de receber um não aqui, outro ali, não perder a esperança, mas você vê, em todos os setores, né? A gente está falando aqui, a gente destrinchou sobre a questão
das universidades, dos cursos técnicos, né? Mas trazendo para um lado que eu acompanho muito de perto, que é o lado dos grandes eventos, dos grandes shows, também tem as suas dificuldades, as suas barreiras e uma história de vida desse menino que tocou aqui, viu, Cid? Tocou sanfona, ele toca flauta, ele toca piano, ele toca teclado, é um fenômeno, é um sucesso mesmo, e essa entrevista ainda vai pro ar, aí eu aviso, mas fica também como sugestão para os nossos próximos encontros aqui, viu, Cid? Um abraço grande e bom final de semana. Só comentando Claro, em claro, cima por favor. não é muito interessante isso. Você disse que ele teve que se superar, ou seja, se mostrar mais capaz, sempre muito capaz, né? Quer Isso. dizer, talvez se mostrar mais capaz que outros cantores que não têm a deficiência que ele tem. Então, talvez ele cante melhor, né? O que ele pode ter querido falar, que ele talvez cante melhor do que certos cantores que tiveram sucesso antes dele, só pelo fato deles se enxergarem, ele não. Então, Exatamente. eu acho que você deu exatamente a dimensão aí do preconceito que nós ainda temos que vencer na nossa sociedade, né? Zaidan, você sabe disso, a gente sempre fala disso aqui. Ele é ainda muito Sem pesado, dúvida. muito forte. As pessoas em geral, a sociedade em geral, ainda associa muito deficiência à incapacidade. E é verdade que tem pessoas com deficiências severas que têm limitações graves, mas isso não quer dizer que elas são necessariamente incapazes, né? Ou incapazes de tudo, né? Elas têm suas habilidades, né? E tem pessoas com deficiências mais leves, tal, onde a questão da incapacidade nem é uma questão, né? Elas são né, ativas e plenas nas atividades que elas exercem. Uhum. Então, né, a minha dica aí para a gente né, terminar essa nossa conversa é essa. Pessoal, pessoas que nos ouvem, reflitam. Você tem preconceito com relação à pessoa com deficiência? Se você pensar que tem, pense por quê. De onde vem esse preconceito? Me digam se ele é fundado, se ele é fundamentado, né? Ou se é só uma impressão que você tem. Porque a gente tem que começar a identificar os nossos erros para poder mudá-los. E um erro muito sério é esse erro do capacitismo, do preconceito. Então vai a minha dica aí para todo mundo refletir um pouco sobre isso e, na medida do possível, a gente tentar se despir desses preconceitos para né, permitir uma vida plena para todo mundo. Cid, brigadíssimo, bom final de semana, a gente volta a se falar em breve. Um abraço. Obrigado.